Seja bem-vindo a mais uma aula extra, esse quadro que nós criamos para falar um pouco sobre estética avançada. São temas rápidos, temas mais importantes, não são temas muito abrangentes, são temas bem direcionados para você ficar por dentro de tudo da estética facial avançada. Hoje nós vamos falar de um tema que tem muita gente falando comigo, me pedindo para eu falar sobre esse tema, e esse tema é o efeito blush definitivo. O que é esse efeito blush? A gente, dentro da estética avançada, a gente chama o efeito blush de Top Model Look. O Top Model Look é um efeito que, pese a esse nome, é um efeito bem avançado, bem técnico, que a gente faz no rosto da paciente para resolver dois problemas básicos. Com o envelhecimento, essa maçã do rosto projetada lembra da Malévola. O Igor vai colocar aqui na tela agora a Malévola, do filme Malévola. Essa maçã, ela tem sido referência pra gente. Por quê? Claro que a gente não quer uma coisa tão fora do padrão, mas a gente tenta fazer uma maçã projetada. Maçã projetada é sinônimo de jovialidade e é sinônimo de rosto com muito colágeno, rosto bem marcado, rosto jovem, rosto que está com tudo em cima. Esse é o conceito de efeito blush definitivo. O efeito blush definitivo é um nome que eu coloquei nessa técnica, que é conhecido como Top Model Look. E eu quis chamar de efeito blush definitivo, porque a gente consegue, sem maquiagem, sem fazer blush, uma maçã projetada definitivo. Essa maçã projetada definitivo, ela vem através de preenchimento nessa região do zigomático, do malar, e você consegue um jogo de luz e sombra. Quando nós temos o derretimento dessa região, porque a gente envelhece, porque a gente perde gordura, logo aparece uma sombra aqui. Então a luz bate, reflete uma sombra aqui. Então dá um ar de cansado, um ar de envelhecido para o seu rosto. Quando, no contrário, como essa modelo que nós temos aqui na tela, você tem uma maçã bem projetada, que pode ser natural, como algumas pacientes, mas na maioria a gente faz essa maçã projetada, a gente tem luz em cima do malar, do zigomático, e logo abaixo nós temos uma sombra. Isso dá um efeito como se tivesse feito uma maquiagem marcando, mas não tem maquiagem marcando, é um efeito natural que a gente consegue. Vamos aprender um pouco mais sobre esse conceito. Com o envelhecimento, esse daqui é o triângulo da beleza, é um conceito muito característico que a gente tem dentro da estética facial. O triângulo da beleza, ele diz que quando nós somos jovens, nós temos um triângulo na face onde os malares, os zigomáticos, eles são mais projetados, e aí chegando nessa região do mento, ele afina. Com o envelhecimento, a terceira foto, nós temos o quê? Essa parte aqui toda esvazia por perda de matéria e estrutura, e essa parte aqui se alonga porque aparece o Joe, o Bulldog, e aí a gente faz uma inversão daquele triângulo. Esse é o conceito de triângulo invertido, que é o que a gente vai tentar reverter nessa aula para que a gente tenha um efeito blush definitivo na região do malar. A gente vai voltar para o triângulo inicial. Acontece por causa de uma remodelação da face por perda de estrutura. Com o envelhecimento a gente vai perder gordura na face, a gente vai perder diminuição da estrutura óssea, os ligamentos vão ficar frouxos e a gente vai ter uma flacidez do músculo e do tecido. Tudo isso resulta o quê? Numa perda de estrutura. O rosto cai literalmente. E aí a gente perde o malar que a gente tem, então a gente aparece uma sombra. O que a gente vai tentar fazer é reverter essa situação fazendo preenchimento, que eu vou ensinar para vocês como que a gente faz para a gente obter esse efeito blush novamente. Aqui uma foto mostrando como é o reposicionamento da gordura. De um lado, a gordura quando a gente é novo, do outro quando a gente envelhece, então a gente faz uma perda de estrutura nessa região, a gente vai repor com ácido hialurônico. Tudo, aquela região que estava bem moldada, ela vai caindo e aí a gente perde estrutura na região. Esse é
o Top Model Look, o efeito blush definitivo que a gente acunhou aqui no consultório, que seria o quê? A gente vai fazer uma marcação, que eu vou explicar para vocês como é feita essa marcação, em direção ao lóbulo da orelha, e aí com essa marcação a gente vai fazer pontos de sustentação com ácido hialurônico, de acordo com duas técnicas, basicamente. O de preenchimento com ácido hialurônico ou a MD Codes do Maurício de Maio, cirurgião plástico. Essa é a Angelina Jolie, que é do filme da Malévola, que é uma referência de malar bem projetado. É uma referência de Top Model Look. Por quê? Porque ela tem essa maçã muito bem projetada fora da Malévola, que é um efeito gráfico. Ela já tem esse malar projetado que faz o rosto dela ser muito jovem e bonito. É associado à beleza. Essa foto é do MD Codes. O MD Codes, a gente vai ter uma aula aqui no Aula Extra só do MD Codes. MD Codes é uma técnica criada pelo Maurício de Maio, um cirurgião plástico renomado, que a Allergan, que faz a Juvederm, chamou o Maurício de Maio para desenvolver uma técnica. E essa técnica consiste em identificar pontos da face, numerar esses pontos como se fosse um código. Esse ponto se chama CK1, esse ponto CK2. E a partir desses pontos você vai fazer preenchimento com ácido hialurônico numa quantidade determinada por esse código. Então, no CK1 você vai 0,3, no CK2 0,1 ml. Então, seria você numerar a face toda para saber quanto de ácido hialurônico você vai colocar em cada ponto. Esse que aparece CK1, CK2, CK3 seriam os 3 pontos, e aí vocês anotem, CK1, CK2, CK3 vai ser os pontos que vocês mais vão ouvir no MD Codes. O CK1, CK2, CK3 são os pontos que a gente identifica para fazer preenchimento com ácido hialurônico. Esses 3 pontos, quando a gente vai promover um efeito lift da face, já que vai fazer um efeito prego, vai segurar como se fosse com um alfinete o rosto nessa região, vai fazer uma reestruturação do malar que estava derretido, e aí a gente vai formar o famoso Top Model Look, que aqui a gente vai chamar de efeito blush definitivo. Ali está mostrando como você pode fazer o seu ácido hialurônico, a sua cânula, você pode entrar por cima, nessa região do arco zigomático, você pode entrar pela região infraorbitária, ou você pode fazer também com agulha, que com agulha tem que ter muito cuidado para você não canalizar vasos e fazer um comprometimento da irrigação sanguínea daquele local. Ali é a marcação. Para você marcar os pontos CK1, CK2, CK3, você vai traçar uma linha do canto do olho até a comissura da boca. O segundo, do cantinho aqui do nariz, na fossa piriforme, e você, na mulher, você vai puxar em direção à parte superior da orelha. O ponto, a interseção entre esses 2 pontos que a gente vai traçando o CK1, CK2, CK3. Quando a gente fizer a aula prática, fica melhor para você explicar isso numa paciente no ao vivo. Aí seria, assim, que está um pouco mais salmão, mais rosa, seria a aplicação de ácido hialurônico nessa região. Na figura do lado, temos 6 pontinhos azuis. Seria também onde a gente poderia aplicar com agulha para fazer esse efeito de malar subindo, a bochecha, o arco do zigomático subindo. Que aí vai dar aquela impressão de blush, efeito preenchido, que a gente vai ficar com a sensação de que a pessoa tem aquela bochecha bem marcada. É associado à beleza e a um rosto bem estruturado. Coloquei aqui para vocês verem a marcação exata, aquilo que eu estava explicando, do canto do olho até a boca e da fossa piriforme. Aqui está falando até o trago da orelha, mas até o trago geralmente a gente faz em homens. Nas mulheres a gente coloca um pouco mais arqueado para cima. Eu vou colocar a figura próxima dos homens, que é essa daí, que é exatamente a marcação. Se eu for preencher, o homem também precisa preencher o malar se ele tiver perdido gordura nessa região.
A do homem, ela é mais reta, porque o arco zigomático do homem, ele é mais retificado. Então você faz um preenchimento mais reto. Da mulher, como a gente faz essa bochecha subindo mais, esse arco subindo mais, então o preenchimento não vai ser feito nessa região, vai ser feito a 45 graus em direção à parte superior do pavilhão da orelha. No homem tem que ser bem retificado. Eu posso marcar do canto do olho até a comissura da boca e da fossa piriforme até o trago da orelha. Essa é a marcação masculina e eu vou preenchendo. Onde passar a linha preta, eu vou fazendo pontos de sustentação. Para quê? Para fazer um preenchimento do malar masculino. Isso é para repor tecido que foi perdido no homem. Já na mulher, o preenchimento é feito, volto nessa imagem, que ela é mais arqueada. Eu gosto, ao invés de fazer em direção ao trago na mulher, fazer a parte superior da orelha, que aí você faz uma marcação bem mais marcado. Volto lá na foto da Angelina Jolie para vocês verem como que eu gosto de fazer. Essa é a marcação que eu gosto. Essa linha amarela que passa entre os vetores é a linha que eu gosto de fazer para fazer a marcação de top model look na mulher. Vem da fossa piriforme até a parte superior do pavilhão auricular. Essa foi mais uma aula extra que nós falamos sobre um tema muito relevante, top model look. Pesquise sobre esse tema. Esse tema pode ser pesquisado como preenchimento de malar, top model look, e hoje eu desenvolvi o nome efeito blush definitivo, para ser um nome mais abrasileirado. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula extra. Qualquer dúvida, comentário, se vocês identificaram algum equívoco, se vocês perceberam alguma coisa que vocês não têm costume de fazer ou que é diferente do que vocês fazem, mandem mensagem nos comentários para que nós possamos juntos discutir. Essa foi mais uma aula extra. Vejo vocês em breve.